por cada irmão, por cada um de vocês, sabe? Porque ser dizimista não é apenas devolver uma porcentagem monetária, não. Ser dizimista é uma declaração de fé, amém? É dizer com atitude: eu confio mais em Deus do que no dinheiro. Quem me sustenta é o Senhor. Quem me prospera é Deus. Quem abençoa a minha casa é Jesus. Amém? Então, ser dizimista, eu cheguei a essa conclusão hoje. Tem que ter muita coragem. Tem que ser corajoso para ser dizimista, irmão. Tem que ter coragem para guardar o coração. Amém? Porque obediência exige coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Amém? Principalmente quando as coisas apertam, as contas apertam. Amém? Exige maturidade para colocar Deus à frente, para colocar Deus em primeiro lugar. Tem que ter coragem, sabe? Tem que ter muita coragem. E eu quero então agradecer. E uma coisa eu tenho certeza: o dinheiro sempre revela quem governa seu coração. Que o nosso coração possa ser governado sempre pelo Senhor. Eu quero abençoar você, orar pela sua vida, pela sua generosidade, pela sua fidelidade, que nos ajuda a fazer a obra de Deus com excelência. Você pode ter certeza de uma coisa: o melhor investimento que você faz é semear no reino de Deus. Senhor, eu coloco diante de Ti esse dízimo, essa oferta, essa primícia sacerdotal. Eu coloco diante do Senhor, meu Deus. E que o Senhor abençoe o escritório do meu irmão, a barbearia, o salão de beleza. Que o Senhor abençoe a lavoura, que o Senhor abençoe o caminhão, o ônibus. Que o Senhor abençoe a loja. Que o Senhor abençoe o mercado. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos que trabalham de carteira assinada. Que a empresa que eles trabalham prospere e reconheça que eles, ó Deus, são abençoados e que eles possam ter os seus salários aumentados. Senhor, eu oro, meu Deus, para que o Senhor dê a cada um dos meus irmãos uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Senhor, que toda mentalidade de escassez possa dar lugar a uma mentalidade de crescimento e que o Senhor visite cada um dos meus irmãos, abençoe os seus celeiros e os faça prosperar em o nome do Senhor Jesus. Amém? Se você trouxe o seu dízimo, você pode vir ao altar. Se não, você pode também, pelo QR Code, pela chave Pix, trazer a sua oferta. Glória a Deus, amém. Muito gostoso, sabe, irmãos? Quando a gente aprende a adorar a Deus,
não é sobre multidão, é sobre você com Ele. Amém? Então, que você possa desfrutar desse momento, sabe? Desfrutar dessa alegria de estar na casa do Senhor. Hoje nós temos muitos irmãos que estão ausentes, né? Hoje tem um punhado de eventos aí na cidade. E não pode ser no sábado não, irmão, porque o sábado atrapalha a festinha dos professores, né? Tem que ser na quarta, na quinta, para atrapalhar os pais, atrapalhar os irmãos vir na igreja. Aí eu falei que eu não ia falar nada, aí acaba falando, né? Pra você ver. Né? No sábado não pode, né? Aí vamos fazer uma agenda assim, vamos prejudicar outras coisas. Mas tá bom. Então muitos hoje estão ausentes, né, por causa desses motivos. Mas por isso que Jesus diz: onde tiver 2 ou 3, eu vou estar no meio deles. Então a presença de Jesus aqui já está garantida. Amém, irmãos? Hoje eu cheguei aqui pela manhã, acho que está dando muito eco, assim, porque a igreja está vazia, está ruim demais. Se puder me ajudar aí, por favor. Está muito... Obrigado, vai ajeitando aí. Hoje eu cheguei aqui pela manhã e sempre eu chego, eu venho aqui na frente primeiro, orar aqui no altar. E eu escutei assim o Senhor falando ao meu coração. Melhorou, viu, para mim aqui. Não sei para os irmãos, mas para mim melhorou, viu? Obrigado. E eu escutei o Senhor falando ao meu ouvido: nada muda se você não muda. E eu, como assim? E fiquei com aquilo na minha cabeça, subi aqui e falei: o que o Senhor está querendo dizer com isso? Aí o Senhor me trouxe esse texto de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou os deuses dos amorreus que cuja terra habitais. Porém, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Ministrem comigo. Amém? Eu fiquei querendo falar isso no devocional hoje de manhã, mas o Espírito Santo não permitiu. Sabe, e aí quando foi no decorrer do dia, eu fui lá para o projeto e sentei lá debaixo de uma árvore lá e fiquei meditando nisso aqui. Sabe, muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas desejam ver uma transformação na sua família, mas fica esperando uma transformação que comece no outro. Sabe, a palavra de Deus, ela nos mostra que a restauração de uma casa começa quando alguém decide mudar diante de Deus. Quem muda para as pessoas não permanece na mudança, mas quem muda para Deus tem uma vida transformada. Tem pessoas que falam assim: não, eu vou mudar para ver se o fulano melhora. Não, você tem que mudar para você melhorar. Independente do fulano melhorar ou não, eu vou melhorar porque eu preciso de uma melhora. Quem muda pensando em motivar o outro, se não vier se não tiver um resultado no outro, ela volta a ser o que ela era e até pior. Está me entendendo, irmão? Nós não podemos, irmãos, fazer por resultados.
Nós temos que fazer por propósitos. Eu vou melhorar com o meu marido para ele melhorar comigo. Eu vou melhorar para minha esposa para ela melhorar comigo. Está errado. É por isso que ninguém melhora, porque você melhora com ela, ela não melhora com você, você volta a ser pior do que você era. Eu tentei, eu fiz tudo certo, não adiantou. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Sabe, uma família, irmãos, ela raramente muda por pressão. Sabe? Mas ela muda pelo exemplo, pelo modelo. Deus procura homens e mulheres que assumam responsabilidade espiritual dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa. Sabe, quando uma família decide se posicionar diante de Deus, o céu começa a mover aquilo que a terra não consegue resolver. Eu vou repetir. Quando uma família decide se posicionar, o céu começa a se mover naquilo que a terra não consegue resolver. Mas precisa haver um posicionamento. E um posicionamento pessoal, independente do outro. Eu vou fazer o que a Bíblia manda eu fazer. Eu vou andar certo, independente se fulano anda errado. Amém? Deixa eu te falar, a mudança da sua casa começa com a mudança do seu coração. O problema é que a gente quer mudar para o outro ver. A gente quer aplauso, mudou, parabéns, Irmão, sabe qual que é o nosso problema? Nós queremos ser reconhecidos por aquilo que é a nossa obrigação. É igual a pessoa que é honesta. O camarada achou um dinheiro e devolveu para o dono. Aí sai em tudo quanto é jornal, vamos aplaudir. Gente, celebrar uma pessoa porque ela é honesta é um sinal que nós estamos no fundo do poço. Nós chegamos no ponto que quando a gente acha uma pessoa honesta, a gente quer fazer uma estátua dela. Sendo que deveria ser algo natural na nossa vida. Amém, pessoal? Então, deixa eu falar uma coisa. Uma palavra de Deus para quem vem nesse culto hoje, para quem está assistindo. Se você quer uma mudança para a sua vida, você precisa mudar em você. Amém? A sua casa muda quando você muda. A sua casa muda quando você muda. Então, mude a sua posição espiritual primeiro. Irmãos, eu olho para esse texto de Josué, ele não começa dizendo nós mudaremos, nós serviremos. Não, ele começa dizendo como? Eu. Isso deixa bem claro que era uma posição dele. Ele não consultou os filhos, a esposa, dizendo, se eu melhorar, vocês melhoram? Se eu mudar, vocês mudam? Não, ele tomou a frente, ele tomou a liderança, e ele disse, Josué primeiro tomou uma decisão pessoal, antes do minha casa veio o eu. Amém? Não existe liderança espiritual sem primeiro uma submissão a Deus. Sabe qual é o problema de muitos homens? Eles querem governar suas casas, mas não querem ser governados pelo Espírito Santo. Eles querem dirigir seus filhos, mas não querem ser dirigido pelo pai como um filho. Quer que os seus filhos te obedeçam, mas você como filho não é obediente a Deus, que é o nosso Pai. Isso é hipocrisia. Isso neutraliza a oração não passa do telhado.
Porque Deus não recebe a oração de quem é hipócrita. Deus não recebe a oração de quem é falso. A Bíblia diz que nós temos que chegar diante de Deus com inteireza de coração, com sinceridade no nosso coração. Por que que Deus ouviu a oração de Ezequias? Porque Ezequias orou e disse: lembra, Senhor, que eu tenho andado com sinceridade no meu coração. Por que que o salmista Davi, ele foi bem sucedido? Senhor, sonda-me, sonda todos os meus caminhos, vê primeiro se há em mim algum caminho mau. Vê se você está credenciado para receber o que você está pedindo. Porque a única coisa que é de graça é a salvação, o resto você tem que pagar um preço. Toda a bênção de Deus tem preço. E o preço dela é a obediência. É a obediência. Amém? Então, seja a resposta que você tanto pede para Deus. Seja você essa resposta. Amém? O exemplo transforma aonde as palavras não conseguem alcançar. Amém? Pare de cobrar aquilo que você ainda não vive. Ah, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Como assim? Seja o primeiro a orar. Seja o primeiro a ir para um devocional. Seja o primeiro a ler uma Bíblia. Seja o primeiro a pedir desculpa, a pedir perdão. Seja o primeiro. Seja o modelo. Seja o modelo. Mude a atmosfera. Mude a atmosfera. Coloca aí Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Presta atenção. Olha o conselho de Deus para o povo de Israel. Estas palavras que eu te ordeno nesse dia estarão no teu coração e as ensinará diligentemente a quem, irmãos? Então está falando para você começar onde? Dentro de casa. Aí. Dentro de casa. Ensina aos teus filhos e falarás delas quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. O tempo todo falando da palavra de Deus. Amém? Deus mandou ensinar a palavra dentro de casa. Amém? A atmosfera de um lar, ela é construída diariamente. Diariamente. Aí eu te pergunto aqui, o que domina a sua casa? Ou melhor, quem está dominando a sua casa? Ah não, pastor, lá em casa quem manda sou eu. Então já está tudo errado. Porque a minha Bíblia diz no Salmo 127 que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Quem é que domina a sua casa? O que domina a sua casa? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que domina lá? Discussão ou oração? Reclamação ou gratidão? Na sua casa tem mais gratidão ou mais reclamação? Se você responder essas perguntas, você vai saber onde está o erro. Você vai saber onde está o erro. Amém? O ambiente muda quando alguém decide trazer Deus para dentro. Quando alguém decide fazer da sua casa um altar a Deus. Porque quando Deus vem, Deus traz com Ele toda a sorte de bênção. Amém? O ambiente muda. Então se você quer uma mudança, se você quer uma virada de chave, o Senhor está falando conosco aqui, Ele não está falando com você, não, Ele está falando conosco. Porque aquele que prega, prega para si mesmo. Eu não prego onde eu não fui pregado, meu irmão. Seja o modelo, seja o exemplo.
Mude a sua postura. Tenha com a sua família a mesma misericórdia que você tem com seus amigos. Brinca com os seus filhos igual você brinca com o filho dos outros. Seja prestativo dentro de casa igual você é prestativo para os seus colegas. Quer mudar a sua família? Para de dar para a sua casa a sua pior versão. Quem tem a sua melhor versão? Não, ele está falando. Falando. Quem é que tem a sua melhor versão? Porque às vezes seus colegas do futebol têm sua melhor versão. Eu lembro do meu sogro. Um dia, eu comentei com os camaradas uma atitude do meu sogro, eles falaram, não, ele não, aquele homem faz isso não, aquele homem é um santo. Por quê? Porque o mundo geralmente tem a melhor versão. A família fica com a pior versão. Quer mudar a sua casa? Muda a sua atmosfera e começa a trazer a sua melhor versão para dentro de casa. Eu me lembro, já contei aqui de uma historinha que eu ouvi de um marceneiro, que um dia estava trabalhando e tudo deu errado. E ele nervoso, estressado, xingando, estressado e brabo. O patrão dele chegou assim, de tarde, falou assim, quer saber do negócio? Eu vou levar esse rapaz em casa. Porque do jeito que ele está nervoso, chega lá e vai bater na mulher, vai bater nos meninos. Então eu vou levar ele, vou conversando com ele. E aí chegou na porta da casa do funcionário, falou, então vai lá e tal. E ficou lá parado na porta, esperando ele entrar e olhando. Aí na porta da casa dele, do lado assim, tinha uma árvore. Aí o rapaz chegou e fez um gesto assim, como quem estivesse tirando algo e pendurando na árvore. E entrou para dentro, aí ele olhou pela janela, ele abraçando os filhos, beijando a esposa. Aquela alegria, os meninos pulando nele, ele rolando e rindo. Aí o patrão falou assim, esse cara tá doido aí. Estava endemoniado agora. Quando chegou no outro dia, que ele chegou no serviço, chegou para ele, falou para ele, rapaz, ontem eu fiquei olhando da janela, eu achei que você ia chegar em casa e ia brigar com a mulher, com os meninos, você entrou para dentro, você virou outra pessoa. Aí ele falou pro patrão, o senhor viu lá na arvinha que tem do lado, que eu pendurei algo lá? Ele falou, vi, o que é aquilo? Meus problemas. Toda vez que eu chego em casa, eu penduro naquela árvore os meus problemas. Porque minha família não tem culpa dos meus problemas. Irmãos, eu acredito nisso. A Dani está ali, você pode ir lá perguntar ela se eu levo o problema daqui da igreja lá para casa. E determinados assuntos eu não gosto nem que conversa. Eu já corto na raiz, falo, ó, cala a boca, não quero esse assunto, esse é assunto da igreja, aqui em casa é nossa casa, aqui ó. Não resolvo. Ah, se é problema de liderança, para que a gente faz café e reunião com a liderança? Não é para conversar isso aí? Depois que a minha vida entrou nessa maturidade, eu não tem problema lá em casa, mano. Vocês estão entendendo, pessoal? A palavra de hoje talvez pegue essa palavra como um discipulado, um ensinamento. Eu sei o seguinte, irmão, tá achando ruim, se a carapuça servir, você amarra. Eu só acho o seguinte, que a gente tem que viver o que a palavra de Deus manda a gente viver. Eu podia estar aqui, né, quarta-feira da vitória. Isso aqui está cheio de gente, a unção da quebradeira do demônio, ia lotar. Mas não, irmão, eu estou dizendo aqui, nós somos famílias de Deus, irmão. A nossa casa tem que ser um lugar de bênção. A nossa família tem que ter alegria, nós temos que ter prazer de voltar para casa. Hoje eu vejo muitas famílias caçando motivo para ficar na rua, inventando trem para ficar o dia inteiro na rua. Porque não tem alegria dentro de casa. A nossa casa tem que ser nosso porto seguro. Sabe, aquele negócio de você ficar o dia inteiro, não vê na hora de voltar para casa. A alegria do meu coração, irmão, é quando eu entro dentro de casa. Só tem um lugar nessa cidade que eu gosto mais do que a minha casa. E eu tenho que tomar muito cuidado para não...
para não passar o carro na frente dos bois e não inverter as coisas. Mas eu amo a minha casa, eu amo estar em casa. Eu amo estar em casa. Então escuta o que a palavra de Deus está dizendo. Josué, ele diz assim, ó, eu. Sabe o que é isso, Marco? Chamar responsabilidade. Para de esperar pelo outro. Chame a responsabilidade da mudança. Sabe o que Josué estava fazendo aqui? Assumindo a responsabilidade pela mudança. Eu. E depois a minha casa. Não é a minha casa e eu. Entende como que muda tudo? Parece igual, mas é diferente. Entendeu? Não é a minha casa e eu, é eu e depois a minha casa. Amém, meus irmãos? Os filhos aprendem muito mais observando do que ouvindo. Seu casamento será influenciado pelo seu exemplo, pela sua vida de adoração a Deus. Como que você quer que a sua mulher te respeite como homem de Deus se ela não te vê orar? Irmã, como que você quer que o seu marido te respeite como mulher de Deus se você vive fazendo fofoca, falando da vida dos outros lá dentro da sua casa? Sabe? A sua família, ela vai ver como você reage às crises. Ela vai ver como você trata. Sabe, irmãos? Irmãos, o jeito que o pai trata a mãe é o jeito que a filha vai escolher um esposo. Será que ela vai querer? Se a sua filha, você que tem filha, se a sua filha, na hora de casar, ela escolheria um marido parecido com você? Pergunta para ela. Seu filho, irmã, ele procuraria uma esposa parecida com você? Porque os nossos filhos veem isso. Eu lembro da Loren falar para o Felipe assim, ó, se você for metade do que seu pai é, já tá bom. Modelos, exemplos bíblicos da palavra de Deus, praticantes da palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu não estou aqui como o arauto da perfeição, não. Eu sou falho demais. Só que eu não tenho problema em reconhecer meus erros, eu não tenho problema em consertar, eu não tenho problema. E outra coisa, eu não desconto em Deus as minhas frustrações. Tem pessoa, irmão, que está infeliz em casa, desconta na igreja, desconta nos irmãos, chega aqui na igreja parecendo que foi batizada no vinagre, cara feia. Agora não, chega no serviço amanhã rindo até aqui, ó, fazendo piadinha, tapinha nas costas. Eu não desconto em Deus as minhas frustrações. Nunca deixei de estar num culto porque eu estava contrariado com a Daniela. Nunca negociei isso, irmão. E às vezes eu e a Daniela, na nossa imaturidade, nós discutia. Aí falava assim, eu não vou no culto não. Eu falei, ué, Deus tem culpa dos seus problemas. Vai mesmo não. Não mistura as coisas não, irmão. Amém? Então deixa eu te falar. Os seus filhos vão ver como você busca a Deus. Uma vida transformada fala mais alto do que 1000 sermões. Amém? Mude a sua atitude. Esses dias eu cheguei lá em casa, a Daniela mandou um vídeo aqui para mim. Eu estava na rua, um vídeo do Heitor. Ele eu fiz aqueles pergaminhos que eu distribuí aqui um dia e sobrou um. E ele levantou o que tem para cima e começou. É porque hoje eu vou pregar na igreja e vou falar, fica de pé, irmãos. Fica de pé, olha, irmão, vocês têm que adorar a Deus, igreja. Vocês têm que adorar a Deus. E eu falei, gente do céu, a gente acha que não, mas eles estão nos observando. Eles estão nos vendo, irmãos. Eles estão nos vendo.
Chegamos em casa domingo depois do culto, estava contando para alguns irmãos assim, ó. O Heitor tá assim, ele foi no banheiro, tá lá no banheiro, eu deitado na cama. E ele tá assim, vô, porque teve reunião de manhã, né? Aí o que ele perguntou para mim? Vô, como que foi sua reunião com seus amigos adultos? Eu falei, foi uma benção, Heitor. Ele, quem estava lá? Eu falei, estava seu pai, sua mãe. O Vandão estava lá? Eu falei, tá, o que ele falou? E eu comecei a rir, porque eu achei... Entende, irmãos? Sabe? Deixa eu te falar uma coisa, muda. Não espera o outro, não. Mude você. Mude você. Muda a sua vida de oração. Amém? Deixa eu te falar. A oração muda quem ora. A oração não muda para quem você ora. A oração muda quem ora. Amém? Antes de mudar qualquer circunstância, a oração vai mudar quem está orando. Sabe? Maridos que oram fortalecem o casamento. Esposa que ora fortalece o casamento. O casal que ora junto fortalece os filhos. Amém? Não existe avivamento numa família que não tem altar em casa. Precisa ter um altar. Escuta o que a palavra de Deus está dizendo. Talvez não é a palavra que você queria ouvir, mas é a palavra que você está precisando ouvir. É a palavra que eu precisava ouvir, irmãos. Para me fortalecer como homem de Deus. Não existe avivamento, irmãos, numa família que não tem um altar na sua casa. Eu preciso te dar um outro conselho. Homem e mulher que está aqui, mude as suas prioridades. Amém? Mateus 6,33 diz, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe, quando Deus ocupa o primeiro lugar, as demais áreas começam a entrar em ordem. Muitas casas vivem um caos, porque Deus está lá de fora. Porque Deus não entrou para dentro. Então eu queria deixar essa palavra hoje, irmãos. Com toda a liberdade no Espírito, entregar para os irmãos aquilo que o Senhor me entregou nessa madrugada. Vamos pôr a nossa casa em ordem. Primeiro eu, me posicionando, assumindo a responsabilidade. Eu vou orar, eu vou buscar a Deus, ainda que ninguém lá em casa ore, eu vou orar. Ainda que ninguém lá em casa busque a Deus, eu vou buscar. Ainda que ninguém lá em casa creia, eu vou crer. Porque Deus só precisa de um ponto de partida. E que esse ponto de partida seja você. Que esse ponto de partida seja você. Amém? A mudança de uma casa não começa na atitude do outro. A mudança de uma casa começa quando você decide mudar. Amém? Josué não disse, quando a minha casa mudar eu vou servir ao Senhor. Tem gente assim, eu não vou fazer não, porque lá em casa está um caos. Nunca vai sair do caos. Agora, a hora que você decidir, você mudar, o caos pode estar lá fora, não vai estar dentro do seu coração. Os discípulos estavam no barco e estavam tendo a tempestade. Eu te pergunto, a tempestade estava dentro do barco ou fora do barco? Estava fora. Irmãos, enquanto a tempestade estiver fora do barco, não tem problema não. A tempestade não pode passar para dentro do nosso coração. Josué não disse, quando a minha família mudar eu vou servir. Quando a minha família mudar eu vou assumir um compromisso. Quando a minha família mudar eu vou me dedicar. Não, ele disse, eu. E depois a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu. Amém? A transformação da família começa com uma decisão individual de santidade e não uma decisão coletiva. É uma decisão individual de fidelidade, de compromisso. Eu vou ter fidelidade, eu vou ter compromisso, eu vou andar em... eu vou fazer. Amém? Então eu quero dizer para você,
Deus hoje, nessa quarta-feira, Ele está procurando alguém que diga: Senhor, começa em mim uma mudança. Transforma o meu coração. Renova a minha mente. Não, muda a mente dele. Transforma o coração dela, Jesus. E o seu? Você acha que o seu é bom? E se você descobrir que o problema for você? Deus hoje está procurando pessoas que assumam a culpa, que sejam um sacrifício. A gente fica procurando um Isaac para pôr no altar. Que tal você ser o sacrifício hoje? Ao invés de ficar procurando alguém para pôr no altar, por que você não vai para o altar? Amém? Deus está procurando alguém que diz: Senhor, renova a minha vida, restaura a minha mente, me usa para alcançar minha família, Senhor. Me desperta de madrugada para orar pelos meus filhos. Me desperta, Senhor. Senhor, eu quero tomar uma decisão hoje, eu vou servir ao Senhor. Porque sabe qual é o problema de quem não muda? Atrapalha o outro que quer mudar também. Não serve e não deixa o outro servir. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Toma uma posição, toma uma decisão, assuma a responsabilidade e a sua casa será alcançada pela graça. Amém? Será alcançada pela graça. A sua casa não muda quando você tenta mudar os outros. Ela muda quando você começa a transformar você mesmo pelo poder da palavra. Se coloca sobre os seus pés em nome de Jesus. Feche seus olhos, adore ao Senhor. Vamos adorar a Deus. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser.
Feche os seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, nesse momento eu me coloco diante da Tua presença, como intercessor da Tua igreja, do Teu povo, ó Deus, e me coloco diante do Senhor, reconhecendo que a maior necessidade da nossa família, ela não é material, mas espiritual. Precisamos de Ti, da Tua graça, da Tua salvação, da presença do Teu Espírito Santo. Senhor, que nós possamos ter força para mudar nosso posicionamento. Tira de nós, Senhor, toda a indiferença, todo o orgulho, toda a autojustificativa, todos os argumentos malucos que temos, ó Deus. Tira, Senhor, toda a incredulidade, toda a desobediência. Dai-nos um coração quebrantado, Senhor, um coração resgatado, regenerado, sensível à Tua voz, disposto a viver segundo a Tua palavra. Senhor, que sejamos os primeiros a dar o exemplo, que sejamos o modelo, que as nossas atitudes falem mais alto do que as nossas palavras, que o nosso testemunho revele Cristo ao coração dos nossos filhos, da nossa família, do nosso cônjuge, de todas as pessoas que estão à nossa volta, a nossa parentela. Ah, Senhor, visita, Senhor, visita aqueles que estão distantes de Ti. Senhor, esses filhos que foram feridos, ó Deus, pelo mau testemunho dos seus pais. Ó Deus, esses filhos, ó Deus, que se afastaram do Senhor, afastaram o coração por causa da religiosidade, do exagero religioso. Senhor, no nome de Jesus, restaura o coração desse filho, dessa filha. Ó Deus, essa resistência, Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, aqueles que estão distantes da Tua presença. Quebra, Senhor, as cadeias, remove, Senhor, toda a cegueira espiritual, destrói toda a fortaleza que impede o conhecimento da verdade, que o Teu Espírito Santo convença do pecado, do juízo, da justiça, conduzindo cada coração ao arrependimento. Senhor, eu quero declarar, Senhor, que a nossa casa pertence ao Senhor, a nossa família pertence ao Senhor, os nossos filhos são herança do Senhor, ó Deus, e a Tua promessa é poderosa para alcançar todos eles, ó Deus, com a Tua graça, com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, que a partir de hoje, Senhor, um novo posicionamento espiritual em nossa casa comece, que escolhemos, ó Deus, andar na Tua presença todos os dias e trazer o Senhor para o centro da nossa família. Senhor, eu quero entregar diante de Ti cada pessoa que veio aqui adorar o Seu nome nessa noite. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os fortaleça e que o Senhor traga vida e vida em abundância sobre cada um deles. Cura as feridas emocionais, cura o coração desse marido, cura o coração dessa esposa, que eles se amem, se perdoem, ó Deus, e que juntos eles se unam para servir ao Senhor. Eu abençoo a vida de todos nessa noite, todos aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando, ó Deus, pelo nosso canal no YouTube. Pai, abençoa a vida deles, as nossas irmãs que cozinharam a janta dessa noite, os irmãos que ofertaram, Senhor,
para que nós pudéssemos jantar nessa noite. Pai, que a bênção do Senhor esteja nesse lugar. Dai-nos uma noite de paz. Leva-nos, ó Deus, aos nossos lares e que nós possamos descansar na Tua presença. Assim eu oro, meu Pai, abençoando a vida de todos os meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe, te proteja, que o Senhor te sustente, que o Senhor te dê vitória e que você possa pegar a palavra, não se ofender com ela, mas se curar com ela. Amém? Que você pegue essa palavra como um remédio para curar seu coração, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Pode acender as luzes aí para nós, irmãos. Pode ficar em pé mesmo, nós já vamos encerrar. Eu só quero lembrá-los que domingo nós não teremos culto à noite. O culto será domingo às 9 horas da manhã. Amém? Aqui na igreja. Então não faltem, venham adorar a Deus em nome de Jesus, tá? Só lembrando os irmãos, peço aos irmãos que me ajudem a avisar os irmãos. Domingo será o culto às 9 horas da manhã. Amém? Aqui na igreja. E não haverá culto à noite, para evitar estresse, irmão. Sabe? Para evitar canseira. Para evitar o pessoal pecar dentro da igreja. Amém? Então domingo vai ser 9 horas da manhã o culto. E aí depois está tranquilo, tá bom? Que Deus abençoe. Hoje preparamos aí uma janta abençoada para todos os irmãos. Né? Maravilhosa mesmo. Né? Já está pronto, né? Quentinho, e que você não vai embora sem sentar na mesa conosco. Amém? Aí, ó, tô acabando até 10 minutos mais cedo, ó, só para você sentar 10 minutos com nós. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vós e sobre todo Israel de Deus. Todos digam, fique atento que nós teremos o rodízio de caldo e teremos também a conferência dos jovens, tá? Conferência Refúgio. Fique atentos, Deus abençoe. Vamos jantar, pessoal.